Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. O meu convidado hoje é o psiquiatra Dr. Fabrício Batista. Ele vai conversar comigo sobre transtorno disfórico pré-menstrual. É só um minutinho que já a gente está de volta. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Fabrício sobre transtorno disfórico pré-menstrual. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Olá, muito obrigado, é um prazer. Fabrício, fala pra gente primeiro, o que é esse TDPM? Então, o TDPM, ou transtorno disfórico pré-menstrual, atualmente ele é visto como um tipo de depressão. Recentemente, na mudança do DSM-4 para o DSM-5, que é um livro que norteia os diagnósticos e tratamentos na psiquiatria, ele foi encaixado nessa classificação de depressão. Então, é um tipo de depressão que acontece com as mulheres que estão no período reprodutivo, ou seja, as mulheres que menstruam, né? E ela tem uma característica importante, que ela tem uma característica cíclica. Então, ela acontece em vários períodos do ano, vários meses, né? E ela acomete principalmente naquele período de 1 a 2 semanas antes da menstruação ocorrer. Então, nesse período que dura aí uns 7 a 14 dias, é quando a paciente apresenta mais sintomas, né? Ela leva algumas alterações, principalmente alterações comportamentais, alterações físicas ou somáticas, né, como a gente chama, e principalmente as alterações de humor. Agora, Fabrício, ela tem uma característica específica, assim, para que ela seja identificada melhor, essa doença? Essa é uma pergunta importante, porque o que acontece? A mulher, ela queixa para a gente que nesse período de 1 a 2 semanas antes da menstruação, ela percebe alterações importantes que comprometem o dia a dia dela. Então é muito clássico quando a mulher fala sobre esses sintomas, com essa particularidade de tempo antes da menstruação, alteração importante no humor, a gente já fica atento porque pode ser a TDPM, né? E que tem sintomas específicos dela? Tem sintomas específicos, né? A TDPM, como ela é um tipo de depressão, a gente vai pensar nos sintomas depressivos. Então, são vários, né? Eu vou citar alguns deles, como a tristeza profunda, a perda do prazer de fazer as atividades que antes lhe davam esse prazer, o isolamento, ela não quer mais muito contato social, ela também ela fica muito irritada, pode apresentar uma ira até ficar mais agressiva, e isso é uma coisa que é bem importante. Esses últimos sintomas que eu mencionei são bem importantes porque ele ajuda a identificar mais a doença na paciente, né? Ela também apresenta fadiga, né? Um cansaço excessivo, uma sensação de baixa de energia, e ela costuma referir que está percebendo que está perdendo o controle, que ela está para explodir. Isso é muito comum. E esses sintomas são todos esses dias que você colocou? Normalmente eles acontecem, a duração deles é de 7 a 14 dias, né? Que é o período que antecede a menstruação, e ele costuma cessar na véspera ou no dia da menstruação ou logo nos primeiros dias, né? Cada mulher, isso acontece de uma forma. Agora, isso pode trazer uma série de prejuízos para a mulher, né, doutor? Com certeza. Imagine você, né? Sentir esses sintomas praticamente todo mês ou na maioria dos meses do ano, né? Isso gera muito desconforto, atrapalha muito a vida dela. Então, tanto na esfera profissional,
Isso é uma causa importante também de absenteísmo, né? A mulher deixa de ir trabalhar porque os sintomas realmente são importantes e incapacitam para aqueles dias ela trabalhar. Então, também afetam as relações familiares, né? Com o esposo, filhos, porque ela não consegue segurar os sintomas, né? Assim, e também no âmbito acadêmico, também, inclusive com novamente o absenteísmo, né? Ela não consegue ir para a faculdade e, por fim, uma forma social, né? Compromete o relacionamento social de uma forma geral. Tá. Agora, doutor Fabrício, você colocou que acontece numa fase da mulher, na fase reprodutiva, mas tem uma fase que isso fica pior ou não? Desde a adolescência, né, até a última menstruação? Então, essa é uma pergunta muito importante porque ajuda as pessoas em casa a perceberem isso melhor. Acontece normalmente dos 25 aos 35 anos. Mas isso não quer dizer que antes dos 25 não possa ocorrer, nem que depois dos 35 pode ocorrer. Mas nessa faixa etária é onde os estudos mostram que é mais frequente. Fabrício, a gente está falando aqui, né, de TDPM, que os sintomas parecem muito com TPM. Então, assim, tem diferença dessas duas doenças? Tem diferença. A diferença é que a TPM é uma forma mais leve, mais branda de TDPM. A gente pode entender, a grosso modo, dessa forma. Se a gente perceber, os sintomas acontecem também entre 1 e 2 semanas antes do período menstrual e tendem a ceder logo depois da menstruação. Mas o que diferencia, de fato, é que os sintomas do transtorno disfórico pré-menstrual, eles são muito mais importantes, mais pronunciados, mais intensos e mais graves. Então, ele leva a um comprometimento maior do dia a dia da mulher. E essa é a maior diferença. Uma outra diferença é que nem sempre há necessidade de se tratar a TPM com medicação. E já a TDPM, o transtorno disfórico pré-menstrual, ele necessita de tratamento medicamentoso, né? Lógico que não é só o tratamento medicamentoso, mas a gente percebe que com o tratamento medicamentoso o resultado, o sucesso é melhor. Fabrício, eu poderia dizer que, então, que a TDPM ela é uma forma mais grave da TPM, porque a mesma pessoa não tem as duas doenças? Exatamente, ela é uma forma mais grave. A pessoa, cabe ao médico saber diferenciar, através dos critérios diagnósticos, né, a diferenciar a TPM da TDPM, mas com certeza a TDPM é mais grave, é mais incapacitante. Ela compromete de uma forma global a vida da mulher nesse período de 15 dias. Ou a mulher tem TDPM ou ela tem TPM, é isso? É isso. Tem que fazer a diferenciação, né, que nem sempre é fácil, que também pode se confundir com outras doenças, né, como transtorno de humor, de ansiedade. Então, precisa ter uma percepção e um entendimento global da situação. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você. Volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o psiquiatra, Dr. Fabrício Batista, sobre transtorno disfórico pré-menstrual. Fabrício, no primeiro bloco você colocou pra gente que essa doença pode ser confundida com outras doenças, né? Qual que é a relação, então, da TDPM com outras doenças? Então, mais uma vez, uma pergunta que me permite avançar um pouco na explicação e esclarecer para a população de casa. Por ser uma depressão, é um transtorno de humor, então é importante a gente identificar se a pessoa, a paciente, não tem já um transtorno de humor de base ou se ela tem uma piora, um agravamento daquele transtorno de humor, seja ele uma depressão ou transtorno bipolar de humor, ou algum transtorno ansioso também, né, que pode estar se manifestando mais e aí
isso pode confundir, atrapalhar o diagnóstico. Então, o médico tem que saber fazer essa diferenciação para que não faça um diagnóstico por cima do outro ou que não fique muito claro. Agora, Fabrício, por que as mulheres têm isso? Quais seriam as causas desse problema? Então, as causas são multifatoriais, né, como a gente costuma dizer. Então, não tem uma causa específica, mas várias causas que juntas contribuem para que a mulher apresente esse diagnóstico. Então, a gente tem que lembrar das causas hormonais, né, que a mulher, o cérebro da mulher, ele tem uma sensibilidade maior a enfrentar essas variações cíclicas dos hormônios durante o mês, né? E a variação é uma variação importante, sobretudo ali no meio do mês para o final. Além da questão hormonal, a gente tem a questão de neurotransmissores. Alguns neurotransmissores eles estão diminuídos na TDPM. O principal deles para a gente é a serotonina. Então isso vai nortear como deve ser o tratamento que a gente vai abordar posteriormente. Além da questão hormonal de neurotransmissores, a gente tem também a questão comportamental, né? Às vezes a mulher não faz atividade física, ela não tem uma alimentação mais rica em açúcar, chocolate, cafeína. Isso, se evitado, pode ajudar a melhorar. O estresse do dia a dia também, isso com certeza auxilia na piora dos sintomas. E o último dos sintomas que são importantes para a gente lembrar é o componente hereditário, né? Normalmente a paciente que tem esse diagnóstico, é comum que haja um familiar com esse diagnóstico, né? Seja os irmãos ou a mãe. Tá. Agora, Fabrício, o diagnóstico nesse caso, ele é complicado, né? Até porque são duas doenças, né, muito parecidas. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, né? A gente não precisa necessariamente de usar nenhum exame. Então não tem nenhum exame de imagem ou exame laboratorial que nos permitam fazer esse diagnóstico. Então é clínico, é conversando com o paciente, tentando entender o universo do paciente, da paciente no caso, e fazendo uma história clínica bem encolhida, bem atenciosa com os detalhes, e aí a gente consegue chegar ao diagnóstico. Agora, Fabrício, é muito importante a gente colocar, né, como você já falou no primeiro bloco, a questão do comportamento da mulher nesse período. É uma doença, né? E as pessoas que convivem com essa paciente, com essa pessoa com TDPM, ela precisa ter paciência e entender um pouquinho dessa doença também, né, Fabrício? É muito difícil entender, porque, principalmente quando você não tem informação, né? Então, em casa, os conflitos acontecem e podem chegar numa gravidade bem grande. Então, eu acho que procurar informação, procurar entender o que é, conversar com o médico ginecologista, procurar um psiquiatra, são passos importantes para que possa haver. A gente tem que ter uma atenção com a saúde mental, semelhante à atenção que a gente tem às outras doenças que ocorrem no corpo, né? Então, a gente não deve passar por cima disso e achar que é um problema da natureza da pessoa. A gente tem que procurar se informar, pelo menos, né? Uhum. Como que é o tratamento, Fabrício? Então, o tratamento também não é só com medicação, mas, principalmente, ele é feito com antidepressivos. Já que a gente está falando de uma depressão, a gente vai tratar ele com antidepressivo. E não é qualquer antidepressivo, né? Como a paciente tem uma dosagem menor ou níveis menores de serotonina, a gente vai usar antidepressivos serotoninérgicos, né, que agem nesse neurotransmissor. Mas não só isso, né? A gente pode usar anticoncepcional, a gente pode usar analgésicos, anti-inflamatórios de forma auxiliar, né? E, além disso, tem que ter as mudanças comportamentais, atividade física, atividades como yoga, atividade de meditação ajudam muito, e também um acompanhamento ali nutricional. Então, diminuir o chocolate, diminuir açúcares, a cafeína. Então, o suporte no tratamento, ele é multidisciplinar. Então, é importante a gente ter acompanhamento tanto com o médico psiquiatra, com o médico ginecologista, com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, cuidados de enfermagem, o educador físico. Então, é global.
A gente pode contar com esses profissionais para a gente conseguir um efeito melhor, desejado no tratamento. Agora, Fabrício, a relação da alimentação, ela é grande nesse processo, vamos dizer assim, de prevenção aos sintomas ou diminuição dos sintomas? Com certeza, eu acho que tudo que a gente puder fazer para prevenir algumas doenças é interessante. Então, não só a alimentação, mas a atividade física também, né? Cuidar do nosso corpo, né? A gente tem que pensar, de uma forma geral, pensar a forma com que a gente quer envelhecer, se com saúde ou não. Então, uma alimentação sadia, com suporte do profissional, da nutricionista ou do nutricionista, e atividade física, o educador físico, são as formas preferenciais, né? Tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, doutor Fabrício, no nosso programa hoje. Obrigado. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? Escreva. O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!